mais galo, só que aqui é um olho no peixe, outra coletiva de apresentação do Arthur Jorge rolando na Toca da Raposa. O Roger Cazé tá lá e agora você ouve as primeiras palavras do novo técnico do Cruzeiro. Arthur, boa tarde, Roger Cazé da TV Globo. Estamos no Globo Esporte. Queria saber o que é mais urgente para ser resolvido nesse Cruzeiro, porque convenhamos que não faz muito sentido um time que terminou na terceira colocação do ano passado estar na lanterna com as mesmas peças. Essa é a resposta mais fácil que eu lhe posso dar, ganhar só. É o que falta fazer. Falta ganhar, falta poder ter consistência. Consistência ganhando. Nesta altura nós estamos de facto em último lugar. É uma posição que de todo e unanimemente não condiz com aquilo que são os valores, a qualidade do próprio elenco do Cruzeiro e, portanto, é para mim também muito fácil de responder que falta ganhar e vamos ganhar brevemente. Olha, senti firmeza. A estreia dele vai ser contra o Vitória na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã a gente mostra aqui no Globo Esporte todos os bastidores dessa apresentação. O técnico português chega aqui em Belo Horizonte e a gente aprofundou um pouco mais na história desse novo técnico do Cruzeiro. O glorioso conquista a América! Campeão brasileiro de 2024! Uma passagem inesquecível no Botafogo. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, Arthur Jorge está de volta ao Brasil para o segundo trabalho dele no país, agora à frente do Cruzeiro. A estreia vai ser aqui no Mineirão contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que sabemos do técnico português, além daquele ano memorável no comando do Botafogo? É preciso voltar às origens que trouxeram Arthur Jorge até aqui. Na cidade mais antiga de Portugal, Braga, Arthur Jorge nasceu, cresceu e se formou no futebol, no Clube do Coração. A minha paixão pelo Sporting Braga é desde muito novo, em que eu acompanhava os jogos com os meus pais. Quase toda a carreira como zagueiro foi construída no time português, onde foi capitão da equipe. Liderança que o fez treinador depois da aposentadoria dos gramados, aos 33 anos. Olha ele aí, no início da carreira, comandando as categorias de base do Braga. Tentar incutir aqui valores como a lealdade, o companheirismo, a amizade, a competitividade. Arthur Jorge também foi técnico do time B do clube português. No susto, ganhou a primeira oportunidade na equipe profissional em julho de 2020, depois da saída de Custódio, treinador na época, já na reta final do campeonato português. Nessa temporada, Arthur Jorge faz os últimos 5 jogos da temporada e tem o mérito de conseguir 3 vitórias e colocar o Sporting Braga no terceiro lugar do campeonato português. Só em 2022, Arthur Jorge é promovido ao time principal. Na última temporada por lá, antes de assumir o Botafogo, conquistou a Taça da Liga. Deixou saudades. Posso dizer que Arthur Jorge é realmente alguém querido em Braga, respeitado pelo que fez como jogador e como treinador. Para criar uma conexão com a torcida do Cruzeiro, o caminho será longo. Arthur Jorge assume o time na lanterna do Brasileirão, sem nenhuma vitória no campeonato. A ideia de jogo do Arthur Jorge, ela se assemelha um pouco mais à ideia de jogo que o Leonardo Jardim conseguiu imprimir num bom ano de 2025. Que ele possa fazer no Cruzeiro um trabalho completamente diferente do que a gente viu do Cruzeiro nesse ano de 2026. No comando do Al Rayyan do Catar entre janeiro de 2025 e março desse ano, o cenário de títulos do clube carioca não se repetiu. A maior pressão que o Arthur Jorge vai sofrer no Cruzeiro é a pressão de estar na mesma mesa de Flamengo e Palmeiras, largando atrás dos dois. A largada no novo trabalho é mesmo desafiadora. Mas ao longo da carreira, Arthur Jorge demonstrou gostar de vencer desafios. O maior deles hoje é ser vitorioso também no comando do Cruzeiro. Vai ter muitos desafios o Arthur Jorge do Cruzeiro. Vamos pro Atlético? Olá, Nação Azul. Aqui hoje para ter o primeiro dia de trabalho. Agradecer a recepção, as mensagens de boas-vindas. Quero convidá-los também a fazerem parte deste projeto, um projeto que se espera e que possa, a partir de hoje, ser ganhador. Todos juntos seremos sempre mais fortes e seguimos juntos. Obrigado. Diogo Medeiros, tá aí o homem. Já começou o trabalho na Toca da Raposa 2. Graças a Deus, né, Leopoldo Siqueira? É aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca.
Já poderia ter vindo mais cedo, né? Poderia ter adiantado a saída do Tite, mas vamos trabalhar com a realidade, ele chega agora. E menos mal, Leopoldo Siqueira, que tem pelo menos esse período aí de 10, 11 dias para ele poder conhecer o elenco, conhecer a estrutura, ter esse contato com os jogadores, identificar ali quem é que está precisando melhorar na parte física, ver qual o trabalho específico, né, que ele vai direcionar para cada atleta. Foi uma coisa que quando o Jardim chegou no Cruzeiro ele fez muito bem. Ele identificou que o Cássio precisava melhorar a parte física, o Wallace, dentre outros atletas. Eu acredito que isso vai acontecer também com o Arthur Jorge, porque pior seria se ele tivesse chegado agora e o calendário estivesse rolando, né? Imagina se esse final de semana agora tivesse jogo já na semana que vem Libertadores e ele começando um trabalho, né? Então ele tem esse prazo. Ele rodou a toca toda com a pasta na mão e acha, tipo, qualquer coisa eu vou embora daqui mesmo. Você percebeu, né? Não Sucesso pro Arthur Jorge, e vou falar aqui mais uma vez. É um baita de um treinador, Leopoldo Siqueira, mas não é salvador da pátria. Os jogadores têm que abraçar, têm que querer, têm que correr, têm que se empenhar, têm que se dedicar, têm que honrar as 5 estrelas do Cruzeiro. Senão, não tem treinador que resolva. Tá certo. Tem que despertar. Não pode dormir em serviço, a pasta na mão, Léo. E tá roupa. Foi feio mesmo ali as cenas da confusão, da briga. A multa realmente ali poderia ter sido um pouco mais pesada, né, nesse quesito. Mas eu volto a dizer também, eu acho que a repercussão que deu, Leopoldo Siqueira, os próprios atletas, eles entenderam, né, que foi feio demais. A Ana esteve aqui na bancada essa semana, ela é professora, né, ela falou que teve repercussão disso lá na escola dela, e isso realmente acontece, porque eu passei a vida inteira ouvindo, né, porque criança replica isso, e hoje meu filho tem 8 anos e replica mesmo, é impressionante. Péssimo exemplo, então, assim, né? é um péssimo exemplo, mas vamos tentar deixar isso aí no passado e que os jogadores não cometam isso aí de novo, né, porque ficou um péssimo exemplo. A não ser que faça um clipe agora para divulgar Lian, que Caio Jorge abraçado. Né? Igual quando a mãe manda abraçar e fazer as pazes, faz né? a camisa da União. É a camiseta da União. Na punição, a gente vai continuar vendo aí essas imagens, pode deixar, tá, minutinho. Na punição, também está determinada a realização de campanhas de arrecadação em favor da iniciativa Abrace Minas, implementação de campanha institucional de conscientização e prevenção à violência no futebol, né? E essa multa, né, de R$400 mil para cada clube, esse dinheiro será destinado integralmente à campanha Abrace Minas, recomeço dos Servas em apoio à população da Zona da Mata, muito castigada pelas recentes chuvas. Essa é a parte boa da punição dos clubes, né? Que é revertido para a vítima das chuvas da Zona da Mata. Agora isso aí também não pode acontecer não, né? Eu sei que o que eu vou falar aqui, às vezes a torcida do Atlético vai ficar chateada comigo, mas não tem problema, é a minha opinião. Tudo que aconteceu ali é errado, mas tudo poderia ter sido evitado se o Everson não tivesse dado uma joelhada na cara ali do Christian, tá? Essa é a minha opinião. E eu trago isso até para um outro exemplo de vida. Ninguém é a favor de violência, ninguém é a favor de briga. Mas se você está em algum lugar e você vê um cara dando uma joelhada na cara do seu amigo e depois vai lá e mete o dedo na cara dele, eu acho que a reação natural é você chegar e defender o seu amigo, né? E depois desencadeou toda a situação ali que poderia ter sido evitada. Porque, para mim, o lance do choque do Christian com o Everson foi lance de jogo. Diogo, mas tem até uma outra cena por trás que mostra que o jogador do Cruzeiro faz uma alavanca com a perna jogando o Everson Ele em dá cima. uma joelhada na traseira do Everson e o Everson meio que cai em cima dele. Dá uma joelhada no boró dele ali, ele vai pra frente, acerta e aí causa toda a confusão. Eu, sinceramente, acho que não existe nem no Santos, e todos são culpados ali. Eu acho que a punição tem que ser vista de forma igual. E aqui opiniões do nosso chat, pessoal participando ao vivo aqui pelo YouTube, obrigado pela participação e audiência. O Matheus dizendo que ficou de bom tamanho. O Celso Bastieri dizendo que não teve punição para quem começou tudo. E o Eduardo Teixeira opinando aqui no nosso chat de que os jogadores têm que pagar essas multas. Deveria. Eu até calculei 400 mil aí, quanto daria para cada jogador. Acho que são uns 12 do Atlético e tal. Normalmente, cartão vermelho, Léo. Antigamente, na época do Maluf, eram uns 10 mil de multa. Eu não sei como é atualmente. A punição que você pode evitar. E tem que saber se os clubes colocam em prática essa punição, né? Se realmente vai existir, nesse caso, de machucar o bolso dos jogadores ali, porque os clubes serão afetados em seus respectivos planejamentos para a próxima temporada. É dia de apresentação do novo comandante, Vitor. É isso aí, Léo. Boa tarde a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. Nossa programação é isso, é dia de apresentação do português, né? Vai falar oficialmente como
treinador do Cruzeiro daqui a pouco, mas ontem ele fez um tour aqui na Toca da Raposa, conheceu as instalações, passou por todos os setores e aí passou também pelo departamento médico lá. Ele encontrou com 2 jogadores que vão ser comandados por ele pela primeira vez, o Cássio e também o Arthur Jorge. Eles estão no departamento médico, né? E aí, como ele passou por todos os setores, como eu disse, passou por lá, aí deu um alô para os 2 jogadores que voltam depois aí. O Cássio, na verdade, mais para o final do ano, talvez nessa temporada, mas o Caio Jorge, ele volta logo depois dessa parada para a data FIFA. Mas eles vão ser, o Arthur Jorge vai ser apresentado 1h da tarde aqui na Toca da Raposa. E lembrando que ele vem com 4 pessoas na comissão técnica. Ele vem com 2 assistentes, um preparador físico, e esses 3 o acompanham desde o Braga, desde antes dele vir para o Brasil ali em 2024 com o Botafogo. E nessa passagem pelo Botafogo, ele trabalhou com o Rodrigo Mira, que é analista de desempenho. Ele é especialista em bolas aéreas e acabou que ele trouxe para o Cruzeiro também o Rodrigo. Então, essa é a comissão técnica do Arthur Jorge, que vai começar a partir de amanhã, né? Porque amanhã é o primeiro contato, os jogadores voltam de recesso, foram 2 dias, segunda e hoje, e aí voltam os jogadores amanhã, e aí sim já começa a era Arthur Jorge aqui no Cruzeiro, Léo. Maravilha, Vitor Moreira. Fica de plantão aí, qualquer novidade, qualquer notícia aí, você traz pra gente aqui do Autor Esporte, tá bom, irmão? Valeu, Léo. Um abraço a todos aí e a você também. Valeu. Diogo Medeiros. Ele não sai dali de jeito nenhum. E eu vou falar com você, a apresentação do Dr. Jorge é agora, tá? Começa daqui a pouquinho. Não sei se às vezes vai conseguir pegar alguma fala ali ao vivo, mas daqui a pouquinho tá Arthur Jorge. E aonde que o Vitor tá ali, a gente faz cobertura, rapaz, aqui é só olhar quente, filho, né? Mas o Vitinho, ele gosta muito porque tem um lanchinho bom lá depois pra galera. Mas do fundo do coração, cara, eu tô torcendo muito para que dê certo o trabalho do Arthur Jorge. E uma coisa que eu quero ver logo em breve, Leopoldo Siqueira, porque ele chegou ontem, eu acho que demora, sei lá, alguns dias para ele poder identificar o que ele acha que precisa fazer. Porque quando você tem uma situação ali que não está caminhando bem e tal, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o erro e identificar as necessidades. O que o Arthur Jorge vai identificar? É o que? A parte física precisa melhorar? É a parte tática? Ah, não, mas eu preciso de um reforço nesse setor para ele dar o caminho. Olha, para eu conseguir performar, para eu conseguir entregar o resultado da melhor maneira possível, eu preciso, Cruzeiro, que você faça isso, vá no mercado, busque esse atleta para mim, eu preciso melhorar a parte física desse e esse outro atleta, preciso conversar com atletas, tem que ter uma mudança de entendimento, de mentalidade, uma mudança no trabalho, porque aí sim a gente vai ter o norte, a gente vai ter um caminho e a gente vai ter uma direção. Hoje, apresentação oficial, em breve, o Arthur Jorge na beira do gramado. Olha que essa palhaçada é isso. Beleza, Diogão? O negócio é o seguinte, as quadras mundiais ficarão um pouco mais tristes com a aposentadoria da feríssima Carol Gattar.